Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Este é mais um programa Conversa Jurídica, da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo André. Um canal que transmite conteúdo para os advogados e público em geral sobre diversos temas do dia a dia jurídico abordado pelas comissões da OAB de Santo André. A OAB de Santo André que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. E hoje nós temos aqui o prazer de receber a doutora Rosana Lino, que é diretora sênior institucional aqui da nossa casa. Doutora Rosana Lino, obrigado novamente por estar aqui, né? Tivemos que refazer esse programa, né? Teve um probleminha no som na primeira vez que nós gravamos, né? Sim. Mas é sempre um prazer recebê-la aqui. Nós vamos falar um pouco mais dos contratos de locação em shopping, né? Então é sempre bom, vamos debatendo, vamos ampliando. E eu, particularmente, vou aprendendo cada vez mais, né? A doutora. Então, acho que é um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor Ribas. Eu agradeço o convite. Realmente, precisei vir a segunda vez aí por falhas técnicas, mas para mim é sempre um prazer estar na casa e estar com o doutor, que é sempre uma pessoa muito agradável, muito carinhosa. Eu agradeço o convite pela participação. Muito obrigado, doutor. Vamos lá. Eu queria que você começasse falando qual é o princípio que vigora nos contratos de locação, né, entre o shopping e os lojistas, né? Qual que é esse princípio? Na verdade, o que a gente pode fazer é um paralelo com o princípio do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público, ou seja, não existe aquela proteção para o lojista que nós vemos no caso do Código de Defesa do Consumidor, na legislação trabalhista. Para as relações contratuais entre shopping center e lojista, é uma relação de igualdade. Não tem diferença. Entendi. Então não tem esse protecionismo, né? Não existe esse protecionismo, porque ambos são empreendedores, ambos já conhecem da atividade que eles vão se propor a fazer. Então não dá para falar que o lojista é hipossuficiente. Ele está em pé de igualdade com o empreendedor do shopping. Legal. Então, e a natureza desse contrato? A natureza do contrato, na doutrina, não existe uma definição. Entendem que é um contrato de locação com cláusula atípica, outros entendem que é um contrato de adesão, outros falam que é um contrato só atípico ou contrato misto. Eu entendo que se trata de um contrato de locação com cláusulas atípicas, até mesmo porque quando é necessário levar alguma discussão jurídica para os tribunais, o que se usa como legislação é a lei de locação. Entendi. Justamente por conta disso, né? Um contrato atípico, né? Com cláusulas atípicas, né? Porque não é aquela coisa que nós estamos acostumados a ver com um contrato de locação residencial ou até mesmo um contrato de locação comercial, né? Não residencial, né? Mas não nessa situação de shopping centers, né? O shopping center não existe uma legislação específica, uma lei que administra essas relações. Então, a gente usa a lei de locação e o Código Civil para regular essas relações. Eu imagino até porque tem algumas cláusulas que são mais específicas, assim, com relação a isso, né? Sim, existem cláusulas especiais que não estão na lei, mas elas são aceitas amplamente pela doutrina, pelos empreendedores, pelos lojistas, isso é praxe. Existem cláusulas especiais. Tem algum exemplo para nos dar aí, alguma coisinha que a gente pode debater em cima disso? Nós temos uma cláusula muito controvertida dessas cláusulas contratuais nos contratos de shopping center. O poder que o shopping center tem de fiscalização sobre a contabilidade do lojista. Então, sobre a contabilidade? Sobre a contabilidade. Então, quer dizer que ele não tem a liberdade dele saber só ele o que ele recebeu naquele mês, o que ele conseguiu vender. Exatamente. Ele é obrigado a passar isso daí para o shopping? É cláusula contratual, uma das cláusulas especiais que existem no shopping center, em que ele precisa abrir a contabilidade para mostrar o faturamento, porque o shopping center ele recebe um percentual desse faturamento. Então, ele tem que estar a par de todos os números para que ele não sofra um prejuízo. Inclusive, se houver descumprimento contratual por parte do lojista, é causa de rescisão contratual, e até mesmo indenização, é uma cláusula bem rígida. Então, com certeza deve ter alguma coisa no sentido de que tem um valor mínimo que ele tem que cumprir. Existe uma cláusula de valor mínimo mensal e uma cláusula percentual. Ou seja, se o percentual for daquelas vendas no mês foi maior do que o valor fixo mínimo do aluguel, o shopping vai ganhar um valor maior daquela locação.
Ele nunca vai perder, vai estar sempre lucrando, né? Sempre garantindo que toda a estrutura do shopping center funcione, porque é visando mesmo o interesse público de todos os lojistas e não um lojista específico. É exatamente isso, né? O shopping faz todo o trabalho para que todos acabem vendendo mais, né? Se tendo uma desenvolvendo. lucratividade maior que ele também vai ter em cima disso. Exato. Né? E também com relação aos horários de funcionamento. Eu posso simplesmente lá ter minha loja e falar assim, domingo eu não quero abrir. Não pode, não Não. pode. É cláusula contratual, se você não abrir, você está sujeito a multa, a rescisão. E se houver algum pequeno descumprimento contratual e o shopping center pretender algum motivo para rescisão, esse vai ser um motivo imediato. Então, você tem que cumprir os horários pré-determinados, porque sempre volto a falar, eles visam o bem comum, o desenvolvimento de todo o empreendimento. E aí também tem aquela situação de que eu tenho uma empresa, né, uma loja de roupa, por exemplo, e vejo que não está indo muito bem e tal. Eu posso fechar ela ali e já no outro dia aparecer uma lanchonete, por exemplo? Não pode. Cláusula contratual, uma das cláusulas contratuais também especiais, que é a proibição da cessão daquela loja. Você não pode vender a loja para terceiro, porque senão você vai estar alterando o tenant mix, que é um mix de loja, porque o shopping faz toda uma análise daquele local, quais as lojas que precisam ter, quais as atividades, qual que é a imagem que precisa passar. Então, não é possível fazer uma cessão sem a autorização do shopping. Você consegue vender para um outro lojista com o consentimento do shopping center, mas não alterando a atividade. Tá, veja você que está nos assistindo, né? A importância de você fazer o seu investimento e procurar um advogado especialista que vai te orientar todas essas situações antes de você fechar o negócio, né? Isso. Tentar minimizar qualquer tipo de prejuízo que você possa ter lá na frente. Exatamente. Porque são coisas, como a doutora colocou, um contrato de cláusulas atípicas, né? Então é uma coisa muito particular. Né? E a pessoa tem que ter mesmo um advogado que entenda do negócio para poder dar essa orientação, né? Tem que estar consciente daquilo que está se propondo, porque é um contrato de locação, não é como outro qualquer. A legislação da lei de locação, as pessoas geralmente conhecem um pouco, então elas entendem mais ou menos, o contrato vai ter um prazo determinado, se eu descumprir pode acontecer isso ou aquilo. Agora, num contrato onde se tem cláusulas atípicas e um contrato com um empreendedor do tamanho do shopping, é sempre um risco muito grande, então tem que saber conhecer as cláusulas, aquilo que está se propondo, para não ter surpresas na frente, porque as garantias que o shopping exige também para formalizar aquele contrato são grandes. Então, isso é cobrado depois centavo por centavo, visando sempre o interesse comum. O investimento não é pouco, né? Exato. Então, é preferível que você tenha aí um auxílio de um profissional que está na área, que é competente, que vai te orientar, que vai minimizar qualquer tipo de problema lá na frente, né? Do que assumir um risco, né? Claro, não tenha dúvida. E uma pergunta também, doutora Rosana. Em esses grandes supermercados, hipermercados, aí nós vemos muitas lojas de roupa, lanchonete, quase que um shopping, né? Sim. Dentro do mercado, ou o mercado quase que fica em segundo plano, né? Muitas vezes, porque tem até cinema, aquele negócio todo. E são as mesmas cláusulas, são o mesmo tipo de contrato nesse sistema? É o mesmo tipo de contrato, é o mesmo sistema, exatamente. É um contrato de locação, eu entendo como um contrato de locação com essas cláusulas atípicas, é o mesmo sistema também, utilizado pelos grandes Então, shopping geralmente, centers. quando tem esse conglomerado de lojas dentro de um hipermercado, né, vai ser as mesmas condições. As mesmas regras, exatamente, visando o desenvolvimento comum. A mesma coisa. Isso é muito bom a gente saber, porque às vezes você olha lá e fala, porque está dentro do mercado, né, uma coisa mais singela, alguma coisa assim. Não é, né? Não é. Realmente visando o lucro. Sempre visando lucro, né? Afinal de contas, nós estamos falando de... Exatamente, empreendedorismo. Claro, não tenha dúvida. Doutora, quer falar mais alguma coisa que você acha que é relevante para a gente poder deixar aqui para o nosso... Eu acho que é interessante a gente até falar um pouco como que se instrumentaliza essa relação, né, de documentos mesmo entre o shopping e o empreendedor. Porque eles precisam ter esses documentos para se proteger. Então, um dos documentos que é utilizado
nessa relação contratual, uma escritura pública que ela é declarada num cartório de títulos e documentos, onde vão constar todas as condições daquele empreendimento, as condições daquela relação, toda a proposta que o shopping, o empreendedor, tem para o lojista. Então, geralmente é feita essa escritura pública, não é uma determinação legal, mas é de praxe que o mercado utilize essa escritura pública. Tem o contrato também que é feito com a Associação dos Lojistas, em que obriga o lojista a se associar. Não dá para falar, não vou participar, porque essa associação ela vai administrar os interesses comuns de todos os lojistas. E também tem o contrato de locação propriamente dito, que tem algumas cláusulas pequenas, porque as outras cláusulas, geralmente, elas estão na própria escritura pública. Certo. Então, é importante saber, conhecer esses 3 documentos. Ah, legal, muito bom. Bom, doutor, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui, né? Você vê que o nosso tempo passa assim tão rápido, né? Passa muito rápido. A gente começa a falar aqui, e advogado que gosta de falar, né? Aí a gente não consegue falar nem o 10º do que gostaria, né? Mas o doutor me coloca à disposição. Agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui na casa. Eu fico feliz pela sua presença e vou deixar aqui para você que está nos assistindo, que se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você possa passar para nós no próprio e-mail daqui do programa Conversa Jurídica, que é conversajurídica@oabsa.org.br. Se tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão que ficou aqui sobre o programa, pode passar que a doutora Rosana Lino vai responder. Com certeza, nós vamos encaminhar. A gente vai esclarecer tudo o que tem para esclarecer, não é, doutor? Com certeza, estou à disposição, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. É isso aí, gente. Curta a nossa página do Facebook, no YouTube e também no site da OAB de Santo André. Obrigado mais uma vez e até a próxima.